O fato é o seguinte, todo líder quer engajar sua equipe e bater metas. Mas o ponto é, nem todos querem fazer o que realmente é necessário ser feito para conseguir chegar nesse patamar. Mas se você se dedicar e colocar em prática da forma exatamente como eu vou te direcionar aqui, as chances são que você vai conquistar uma equipe engajada, que você vai conseguir conquistar o respeito dessa equipe e naturalmente, e de tal forma, galera, o mais bacana é que você vai conquistar o respeito de tal forma que os desafios serão enfrentados sem sofrimento. Não pode ter sofrimento, sabe? Você vai ter mais tempo, inclusive, para realizar as suas tarefas, aquelas, né, do dia a dia, porque a sua equipe vai se tornar autogerenciável. Tem noção? Você dá um direcionamento e a tua equipe simplesmente seguir. E mais do que isso, você vai conquistar visibilidade dentro da empresa, porque você vai ser visto como líder que coloca em prática um método de trabalho de maneira sustentável, consegue entregar os seus resultados e que estará preparado para novas oportunidades que surgirem. Então, assim, não é simplesmente, eu quero ser promovido, você precisa se preparar para essa oportunidade, né? Mas, como afinal eu descobri esse método? Que hoje eu chamo de 7 em 30, mas que não era assim, né? Então, assim, há 20 anos, minha irmã, que é a Kitty, ela começou a trabalhar no setor de atendimento ao cliente dentro do call center e comentava comigo, ela chegava em casa muitas vezes eufórica, né? Contando como era a experiência do atendimento, ela falava das oportunidades que eram oferecidas dentro dessas empresas. E aí, depois de um mês que ela tinha iniciado, eu comecei a trabalhar no mesmo setor, inclusive, que a Kitty trabalhava. Então, ela ficou sabendo de algumas oportunidades, ela levou o meu currículo, eu participei do processo, e aí, dentro do call center, a gente sabe que não tem limitações em relação a parentes, né, trabalharem todos juntos. E isso é muito legal, porque quantas famílias, inclusive, eu conheci que trabalhavam juntas, chegavam juntas, iam embora juntas e conseguiam até discutir, né, as oportunidades e as dificuldades que eles tinham ali no dia a dia. Então, nós começamos dentro das centrais como operadoras de atendimento, dentro de uma operação que vendia, era uma operação de vendas, né, de produtos financeiros, um ativo de vendas. Então, nós entrávamos em contato com aqueles clientes, muitas vezes ligávamos em momentos inoportunos, e a gente tinha que ter ali, jogo de cintura para isso, né? Então, logo no início dessa nossa experiência, dessa nossa trajetória no atendimento, a gente percebeu que seguir um script, porque na época tinha lá o script, né, onde a gente tinha que falar a mesma coisa para todos os clientes, só que a gente percebeu que, cara, cada cliente tem a sua dificuldade, tem a sua necessidade. Então, nós começamos a buscar novas formas de abordar esses clientes, tentando oferecer, durante os nossos atendimentos, o mesmo tipo de atendimento que nós gostaríamos de receber. E aí é a grande sacada, né? Depois que a gente descobriu que isso era empatia, né? Que é o tal de você se colocar no lugar do outro. Com o passar dos meses, olha que interessante, mais seguras no atendimento e já conhecendo, né, as regras do negócio, porque até então nós éramos novas ali na operação. Então, quando a gente começou a dominar realmente, nós começamos a conversar mais naturalmente com esses clientes, usando apenas pontos que eram obrigatórios, né, mas que a gente foi adequando ali ao longo da nossa abordagem. A gente não seguia mais aquele roteiro engessado. Então, nós entendíamos a necessidade desses clientes, nós compreendíamos o que era a solução mais adequada ali para ele e começamos a oferecer um atendimento único e personalizado para cada cliente que nós atendíamos. Então, depois de 2 anos como operadoras, aí a gente acabou se separando dentro dos call centers, né? Porque cada uma seguiu, ainda dentro do call center, cada uma seguiu rumo para operações diferentes. Eu, por exemplo, eu passei por áreas estratégicas, então eu fui para o departamento de qualidade, depois eu fui ser analista de treinamento, só que daí, depois de alguns anos nessas áreas, o que fazia o meu coração bater forte mesmo
era estar dentro das operações, né? E foi quando, depois de 2 anos dentro dessas áreas que me ensinaram muito, eu participei de um projeto interno. E adivinha? Eu fui promovida, né? Assumindo, então, uma equipe, já como supervisora de operações. E foi aí que começou a minha trajetória como líder. Nossa, eu me lembro, assim, até hoje eu sinto a emoção que foi minha primeira promoção, sabe? Eu comecei a vislumbrar ali um salário melhor, dar um orgulho para os meus pais. Na época eu já era casada, então eu imaginava eu chegando em casa, contando, né, as minhas conquistas para o meu esposo, para o meu filho. Então, imagina, assim, o que realmente fazia o meu coração bater forte era cuidar de pessoas. Era isso que me realizava profissionalmente. E aí eu fui em busca disso, né? Voltei para operações e foi assim que tudo começou. Há 15 anos, né? Eu tenho um total de 20 anos, mas 15 anos dessa minha trajetória como líder de equipe. Foi aí que, nos primeiros meses como líder de equipe, eu comecei a perceber alguns pontos que, quando a gente é operadora, quando a gente está no nível iniciante, a gente não percebe. E eu comecei a perceber o volume de demandas que esse líder de equipe tem. Então, eu conheço bem a tua realidade. É folha de ponto para você atualizar, é relatórios, planilhas para você preencher. Isso sem falar da parte de gestão, né? Gestão de pessoas, que para um líder é fundamental. Mas eu era tomada pelos processos, pela rotina, e eu não conseguia dar foco nas pessoas. Quando eu percebia, pum, já tinha encerrado o meu expediente, né? O meu turno de trabalho. E aí eu tinha 2 alternativas: ou eu ficava de banco de horas, ou eu finalizava mais um dia com uma rotina maluca, engolida pelos processos, e as pessoas ficando em segunda prioridade, quando deveriam ser a primeira, né? Então, bom, após meus primeiros meses nessa pegada maluca, chegou uma hora que eu falei, deu pra mim, chega. Só que não pensa que eu desisti, porque eu não desisti. Eu decidi, eu escolhi fazer algo diferente. Então, eu comecei a estruturar, né, uma forma de trabalho que me permitisse o mínimo de possibilidade para eu organizar melhor a minha rotina. E, principalmente, claro, né, fazer a gestão de pessoas, que era meu foco como líder de equipe. Mas, como eu relatei, eu não conseguia, né? Então, meu sonho era muito simples. E eu tenho certeza que muitos de vocês que me assistem compartilham desse mesmo sonho. Era conquistar promoções, porque afinal eu sabia, né, como as pessoas da minha equipe, estando comprometidas com os resultados, eu sabia que participar de processos dependia do quê? De eu bater metas, de eu ter uma visibilidade, né? E a partir das entregas de maneira sustentável, de maneira recorrente, eu começaria a ter uma visibilidade cada vez melhor, e aí sim eu estaria preparada para buscar novas oportunidades. Claro, né? Me preparando para elas. De novo, não adianta a gente querer oportunidades. É muito importante que você se prepare. Mas como líder de equipe, eu tinha um grande desafio na minha vida, que com certeza você que é líder também compartilha. Eu dependia das pessoas da minha equipe baterem as metas, para então eu conseguir bater as minhas. Né? O resultado do líder é a tabela, você não faz mais resultado diretamente. E aí, passado o período de euforia por conta dessa promoção que eu tive, a minha ficha caiu. E foi assim, né, no momento de angústia, que surgiu o método 7 em 30. E naquela ocasião, eu coloquei em prática de maneira intuitiva. Eu nem sabia que era um método, e muito menos que ele ia se chamar 7 em 30, né? Então, eu não tinha ideia do poder que eu tinha nas minhas mãos com aquele método, né? Então, realmente era um método que fazia a diferença, e eu vivi isso diretamente. Então, eu lembrei de cada etapa daquilo que eu fazia quando eu atendia lá na linha de frente, como operadora, né? E quais eram as necessidades que eu tinha. E aí, o que eu fiz? Os meus supervisores, na ocasião, eles não enxergavam aquelas dificuldades que eu tinha como operadora. E daí, o que eu fiz? Eu comecei a participar de treinamentos, de cursos voltados à liderança de equipe, que me dessem realmente subsídios, né? E que me ajudassem. Mas
qual era o meu maior desespero? É que quando eu chegava lá no meu campo de batalha, eu tinha muita dificuldade de colocar em prática. E aí eu percebi que teorias até fazem sentido, né? Até ajudam de alguma maneira, mas sem colocar a mão na massa, muito do que eu aprendia não era possível. Eu não conseguia, de fato, desenvolver um trabalho com base naqueles treinamentos que eu recebia. Então, eu me sentia angustiada com aquele sentimento de fazer muito esforço e obtendo pouquíssimos resultados. Não da forma que realmente eu precisava para conseguir o meu objetivo de ser promovida, né? Então, quando acontecia tudo isso, eu falava assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu peguei partes dos treinamentos, parte daqueles cursos que faziam sentido para a realidade que eu tinha naquela ocasião, e aí eu comecei a estruturar um passo a passo, com o objetivo de engajar as pessoas que eu liderava. E por que engajar, né? Uma equipe engajada, ela se torna mais forte, ela se torna comprometida com os seus resultados, e não só com os resultados delas, com os resultados dos colegas, porque ela se preocupa quando ele tem um colega que não está conseguindo entregar os resultados, ele quer ajudar, e consequentemente com os resultados da equipe, que acaba sendo o teu resultado como líder, né? Então, após uma jornada de 3 anos como supervisora, eu consegui, depois de entregar resultados muito bons, muito consolidados, eu fui promovida novamente para a coordenação, para a gestão, alcançando o patamar gerencial. E em todos os momentos da minha carreira como líder, eu apliquei, eu pratiquei e repliquei o método que eu utilizei e utilizo até hoje, né? Por 15 anos da minha trajetória. Então, eu poderia simplesmente ter aberto mão, né? Olha que lindo, assim, sabe? Eu consegui ajudar dezenas de líderes a conquistarem seu espaço dentro dessas operações. Então, eu me orgulho muito, sabe? Dessa trajetória, desse momento da minha carreira, dos resultados que realmente eu entreguei e que essas pessoas que eu ajudei também conseguiram entregar. Então, finalmente, eu conseguia ver algo, eu consegui enxergar algo que funcionava para a minha realidade como líder. E aí, foi quando as metas começaram a ser entregues, as pessoas começaram a querer saber mais, eu não medi esforços para ensinar, e aí eu fui engajando a minha equipe, eu comecei a ter pessoas ali preocupadas com as entregas delas, e, inevitavelmente, as promoções foram acontecendo. Enfim, eu quero dizer que eu comprovei, sabe, o método que realmente funciona. Foi uma experiência incrível que eu tive e que pude proporcionar para vários outros líderes, né? Que muitas vezes eu tenho certeza que você se sente perdido e que você muitas vezes não tem ideia do que fazer para reverter cenários que são complicados, e olha que não são poucos, né? Como vários que eu também enfrentei, e olha que incrível. Eu não somente tinha estruturado um método diferenciado, como também eu sabia ensinar. Então, isso realmente me enchia de prazer, né? Mais do que isso, eu percebia que eu curtia demais quando eu ensinava e quando eu via as pessoas conseguindo evoluir de patamar. E isso começou a me viciar, sabe? Eu comecei realmente a querer colecionar cada vez mais histórias de sucesso como essa. Mas algo que eu percebi ao longo dessa trajetória foi que o método 7 em 30, ele não é para qualquer líder de equipe, definitivamente não. Ele é para líderes que sabem que precisam, mas que devem se dedicar, né? Que querem conquistar resultados incríveis. Não é simplesmente para mais um dia de trabalho. Ah, tô aqui fazendo para ver no que vai dar. E mais do que conquistar sozinho, junto com a sua equipe, né? E eu tô falando de resultados no sentido amplo mesmo. Seja lá o que for para você resultados. Pode ser que para você seja engajar a sua equipe, pode ser que para outras pessoas seja simplesmente conquistar promoções, como era o meu caso, né? Assim, eu atuava e o meu objetivo era realmente ser promovida, só que para isso tinha passos antes que eu precisava conquistar. Pode ser que para você seja simplesmente conseguir resultado
pode ser simplesmente conseguir organizar a sua rotina, né? Então, seja qual for a sua definição de resultados, na realidade de um líder de equipe, o fato é que você precisa garantir as entregas, você precisa conseguir, né, ter realmente essa equipe que vai te ajudar a alcançar patamares que nem você imaginaria ser possível alcançar. Então, a consequência disso vai ser o que você considera como resultados, tenha certeza. Um dia, né, conversando com a Kitty, sobre as conquistas, sobre tudo que eu conseguia fazer com esse método, ela falou assim para mim, Naice, por que você não ensina para muito mais líderes esse método através do marketing digital, escalando, né, para o máximo de pessoas? E aí eu parei, né, por um instante e parece que me deu um estalo. E aí foi quando nós começamos a nossa jornada empreendedora, onde nós investimos grande parte das nossas economias em cursos, né, em palestras, com profissionais que são referências do mercado digital para nos preparar. Lembra que eu falei? Você precisa se preparar quando as oportunidades chegar. Então, nós participamos de mentorias que nos levaram para outro patamar. E aí, o que aconteceu? Nós lançamos o nosso curso online. E nesse curso, eu ensino com riqueza de detalhes cada um dos passos do método 7 em 30. Não é incrível? Então, com as mentorias, eu inclusive, eu despertei para essa necessidade. Eu falei, cara, não basta um curso. Então, eu também dou todo o suporte através de mentorias, onde eu tiro dúvidas, onde você consegue trazer, por exemplo, situações reais do seu campo de batalha que você não consegue desenvolver. E nessas mentorias que são online, eu ajudo você a desenvolver soluções que realmente façam sentido para a tua realidade e que você possa levar para o teu campo de batalha, colocando de fato em prática, né? Então, esse é o meu objetivo. A partir de agora, eu quero continuar colecionando histórias, né? Aquelas que eu colecionei enquanto eu estava lá, né, presencialmente, foram lindas, mas foi uma fase. E agora eu inicio uma nova jornada, onde eu quero realmente poder ajudar líderes, supervisores e coordenadores que atuam dentro das centrais de atendimento, e eu quero poder também te ajudar a transformar vidas, né? E não somente a tua vida, mas a vida das pessoas que você lidera, porque quando você faz uma gestão assertiva, inspiradora, consequentemente, você desenvolve sucessores. Isso que é incrível, né? Muitas pessoas me conhecem como Carlinhos. Vim aqui compartilhar, dividir um momento muito importante da minha carreira, que é a minha promoção para gerente de operações numa empresa multinacional. Com foco nas pessoas, consegui ter a minha promoção, na verdade a segunda promoção fazendo uso do método. Ainda não conheci uma estratégia que desenvolvia os profissionais de liderança de uma forma que a gente conseguisse trazer os resultados sustentáveis e a partir deles pavimentar um plano de carreira. E isso foi com o engajamento da equipe principalmente. Eu era supervisor quando eu conheci a Naice, passei por muitas situações complicadas que deixam qualquer líder muito triste, né, com seu ego ferido, porque é muito ruim não entregar resultado, mas também é muito ruim você não ter ali um suporte, uma metodologia, um conceito para você seguir e sair dali, né? Mas aí, depois de uns 2 anos, né, com muitas frustrações, com muitos altos e baixos, batendo na trave e tudo mais, eu consegui encontrar o caminho quando a Naice veio para a nossa gestão da operação. Saiu de 2 anos de não entrega e nós conseguimos por cerca de 8 meses fazer a entrega regular, sustentável da meta, fazer as pessoas surpreenderem com o melhor que elas podem nos dar, né? E isso foi com o engajamento da equipe, mas o trabalho que a gente movimentava junto da equipe era do e depois. E o que mais nós vamos querer para a nossa carreira, que é o crescimento, que são as promoções, que são as outras oportunidades, onde a gente pode exercitar aquilo que a gente adquiriu como habilidade.
né? Então, muitas pessoas na gestão da NICE, essas pessoas conseguiram ser promovidas e muitas delas estão aí já com cargos de gestão, já nesse nível de coordenação, de gerência mais tático, mais estratégico. E isso é algo que me orgulha muito, porque eu também acredito muito no método. Foi o que me ajudou a passar no meu processo seletivo de supervisor para coordenador nessa mesma empresa. Saí de um patamar de supervisor para cuidar de uma galera que eram os meus pares. Olha como o método é importante. Então, quando você aplica o método, começa a trazer resultados, sua equipe começa a comentar sobre isso, você automaticamente começa a ser falado pelas outras pessoas. E muitas querem fazer parte da sua equipe, muitas pessoas querem embarcar naquilo que está sendo legal, gostoso. É um clima que, o engajamento, todo mundo sabe, todo mundo quer fazer parte do time que está ganhando. Depois de quase 2 anos nessa operação, eu decidi que eu queria ser um gerente, então entendi que era o meu momento. E comecei a buscar oportunidade no mercado, que eu saí de supervisor para coordenador e me tornei gerente. Agora é um novo desafio. É como ler um bom livro, né? Nunca você perde quando assiste de novo os vídeos da NICE. E permaneço investindo, principalmente numa nova oportunidade. Mas, sobretudo, vai trazer algo assim que o dinheiro não compra. Que é aquela satisfação, aquele prazer de você estar fazendo algo de diferente para a sua vida, agregando valor, criando propósito para si, mas transformando o que há ao redor. Muito obrigado. Queria expressar aí da minha melhor forma o que eu estou sentindo nesse momento. Eu tive uma promoção da coordenação para a gerência, porque eu tenho trabalhado a questão da metodologia, do quanto ela é importante, o quanto ela traz resultados. Eu sou a prova viva, né, do que aconteceu, aplicando esses conceitos no nosso dia a dia, nas nossas operações, para você ver. Desenvolvemos pessoas dentro das nossas equipes, essas pessoas também foram promovidas, né, galgaram cargos de liderança, e a empresa, né, olhando também para o meu trabalho, para a equipe, decidiu então me promover do cargo de coordenador para gerente de operações. De forma concreta, né, essa minha promoção, que é fruto de um trabalho que tem um conceito muito sólido e que, acima de tudo, de resultados. Sou muito grato, né, à NICE, a esse processo, essa metodologia que ela tem procurado aplicar e repassar a todos, onde todo mundo, né, da nossa equipe lá, por exemplo, de alguma forma foi promovido. Então todos estão felizes, assim como eu estou, porque realmente traz um benefício muito grande dentro da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Eu não pulei os passos. Comecei a fazer mesmo de maneira circular. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Chegou no 7º passo, voltava pro primeiro e começava. Perfeito. Então fui fazendo a roda. Então para mim foi bastante interessante. Um ponto que parecia que não era óbvio, e hoje é óbvio, né, é quando você agrupa. Quando você agrupa e faz o mesmo discurso para os agrupados, e eu falei assim, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu tava falando tudo pra todo mundo? Foi a primeira coisa. Eu falei assim, gente, mas é claro, né? Se a dificuldade de um é tal coisa e de outro é tal coisa, os discursos têm que ser diferentes, lógico. São dificuldades diferentes. Que sensacional. Então, pra mim era uma coisa que hoje é óbvio e na época não. Então você chegou, né? Então, nesse momento, falando do método, eu falei assim, não, eu vou ouvir. Vou ouvir para ver. E até brinquei com você na época. Eu falei assim, não, eu vou testar mesmo. Se der errado, você lembra disso? Eu falei, se der errado, eu vou te chamar num canto e vou falar, olha, tá furado o seu método. Mas se der certo, eu vou divulgar para todo mundo. Então, se eu tô aqui é porque deu muito certo. O método, ele vem para organizar o tempo e organizar a análise. Porque nós temos a mania, enquanto líderes de equipe, de falar tudo para todo mundo. Tudo para todo mundo. Então, por exemplo, você precisa passar um comunicado. Eu já avisei minha equipe. Eu já falei isso para eles. Eu já falei isso para eles. Mas você tem que pensar que são 10, 15, 20 pessoas e cada cabeça é uma cabeça diferente. E quando você fala, verbaliza, cada um entende de uma forma. Perfeito. Então, se você tem 3 pessoas ofensoras de qualidade e você vai falar sobre o que está ofendendo a qualidade para os 20, talvez você tenha 20 entendimentos diferentes. Mesma coisa de falta de atraso, qualquer indicador, você pode ter 20 entendimentos diferentes. Então o método, ele organiza a sua análise para quando você fizer o discurso, você fizer o discurso direcionado. Então essa foi a grande sacada do método.
Foi o que eu mais gostei. E aí eu estou transbordando essa minha metodologia para a galera da sua equipe direta. Ontem, inclusive, nós nos reunimos. Eu sou muito grato a isso. Eu fiz uma reunião com a galera, com todos os seus líderes, né? E aí eu queria ouvir de você que conhece um pouco dessa metodologia. Primeiro, assim, é muito fácil para a NICE falar da metodologia. Afinal, eu venho com ela há 15 anos na minha trajetória. Mas o que ela representa para você, Flávio, que agora conhece a metodologia, você sabe qual é o propósito que eu tenho de desenvolver, de capacitar os profissionais do call center, principalmente líderes de equipe, porque acredito verdadeiramente que são os líderes que vão transformar todo esse setor, que mobilizam essas pessoas que estão diretamente na linha de frente. Então, se eles estiverem bem capacitados, consequentemente, vão liderar de maneira muito coesa, muito padronizada, e a gente reflete no atendimento excelente. Então, como é que você enxerga essa metodologia de trabalho que eu pratico e o que ela representa para você? O quanto você acredita que ela vai contribuir para transformar a imagem desse setor, que é aquilo que realmente eu busco? Bom, eu vou começar pelo final da resposta, depois eu vou contar uma historinha, bem rápida. Você dá todas as ferramentas que as pessoas precisam para chegar a uma liderança dentro desse setor. Eu sou um cara que hoje eu vejo Olimpíadas, e eu vejo aquele cara que a gente começa a escutar a história dele do meio de baixo, de repente ele ganha uma medalha de ouro e começa a chorar, e eu sou o cara que choro junto. Por que eu choro junto? Geralmente as pessoas falam que em alguns lugares só estão quem já nasce em berço de ouro. O quanto que saber que aquele cara ele chegou no propósito dele, que é ganhar uma medalha olímpica, mexe com ele, porque quando ele chora em cima do pódio, ele não chora na medalha, a medalha não tem o poder de fazer ele chorar. Ele lembra de uma trajetória. Então, ele lembra quantas vezes ele acordou 5 horas da manhã para se exercitar, para treinar, e ele recebeu um comando do cérebro dele que falava assim, não vai não, tá tão frio, fica mais um pouquinho, fica mais 10 minutos, fica mais 15 minutos, e ele venceu todas essas crenças limitantes, ele levantava e tinha dedicação, e tinha aquela vontade, porque ele tinha um propósito, então ele construiu aquela trajetória. Então quando ele ganha, que ele coloca aquela medalha no peito, ele lembra de todas essas etapas que ele venceu ao longo dessa trajetória. Então é muito mais do que aquela medalha não significa tudo para ele, o que significa aquele momento é a superação. E por que eu estou falando isso? Como nós vimos hoje, primeiro tem que ter um propósito. E para quem tem propósito, você construiu um projeto extremamente importante, porque nós temos poucos, e para falar a verdade, nós quase não temos, o seu é um dos poucos mesmo do mercado, que para quem tem esse propósito, para quem tem esse desejo, você traz ferramentas extremamente importantes. Eu acredito muito, muita gente fala, mas esse cara é bom nisso porque ele já tem o dom. Se ele não veio de, como eu falei, a gente sempre coloca desculpa em algo exterior, do tipo, se ele não veio de berço de ouro, esse cara já tinha o dom. E eu não acredito em dom, eu acredito em habilidade. E toda habilidade pode ser desenvolvida, e esse é o seu projeto. Desenvolver habilidades nas pessoas, trazer um nível de conhecimento em cima de processos que são fundamentais para um líder de atendimento ao cliente, para um líder de call center. Então, sobre o seu projeto, ele me encanta, porque eu não tive isso. Então, se eu não tive um suporte, uma mentoria, um curso que pudesse me trazer todas essas habilidades, eu tive que aprender na prática e, com certeza, isso levou muito mais tempo. Então, eu acho que a grande importância do seu trabalho é que você consegue diminuir o tempo para que as pessoas consigam alcançar seus propósitos. Você traz as principais ferramentas, você ensina como as pessoas precisam fazer para obter os melhores resultados. Você ajuda as pessoas, ensinando as pessoas a resolverem os problemas do dia a dia. E com isso, com essa gama de análises que o seu projeto ensina, você faz as pessoas olharem de uma forma diferente. Você consegue fazer as pessoas analisarem de forma diferente e consegue centralizar o nosso foco em coisas que são resolutivas. Então, cara, assim, você consegue simplificar
o dia das pessoas. E quem tem o dia simplificado consegue produzir muito mais. E produzindo muito mais, você vai ser destaque. E é certeza que as empresas vão olhar para você. Então, assim, parabéns pelo projeto. Eu gosto muito. Obrigado. Eu conversei com as pessoas da minha equipe que participaram contigo desse encontro essa semana. Eles estão amando esse projeto. E eu tenho certeza que você vai ajudar, inclusive, nos meus resultados. Então, eu sou extremamente grato a você, Nares. Trabalhei direto com a Nice, trabalhei dentro da equipe dela como líder educacional, meta extremamente agressiva. Era uma operação que exigia muito constante desenvolvimento e investimento de capacitação intelectual nos nossos colaboradores, na equipe. Dos projetos que a Helenice se envolve, são duas coisas. A primeira é que ela tem muita identidade, né? A condução dos projetos são muito claras. Ela orienta o colaborador, não só o colaborador final, pode ser do coordenador, ao supervisor, ao líder educacional. A ANAI sempre deixou muito claro para todos eles qual era a nossa intenção. E deixando claro para o colaborador onde nós queremos chegar, ele chega. Isso é incrível dentro do projeto. E a segunda coisa é reconhecimento. Dentro do projeto que ela apresenta, ela sempre traz o reconhecimento e nada engaja mais, motiva mais do que o salário emocional. E nesse projeto eu tive essa oportunidade. Em vários conceitos isso pode ser aplicado, mas mais do que isso, falando pessoalmente, me desenvolveu como profissional. Aquilo tudo que a Nice fez comigo como profissional me fortificou. E muito do conceito que eu aprendi sobre atendimento, hoje sendo gerente de relacionamento, de compras digitais, eu aplico. Me fiz um profissional melhor. Me fiz um profissional mais atento, eu já acredito no meu potencial. Uma informalidade muito gostosa, um conceito de trabalho inovador, uma vontade que diferencia, uma fé no negócio que faz com certeza a diferença. Então estou aqui para elogiar, para homenagear e para dizer que eu sou um fruto desse trabalho. Foi tão transformador dentro da minha carreira como supervisor que eu participei de um projeto de seleção interna na empresa, fui aprovado. Passei pelo processo seletivo e, consequentemente, busquei outras oportunidades também, mas tudo foi pelo intermédio do reconhecimento, porque eu fiz e apliquei corretamente a metodologia. E ao trabalhar com a Nice, eu tive muitas experiências de feedbacks positivos, de orientações, de treinamentos voltados para isso, mas com alguém em quem eu poderia pedir uma orientação profissional, eu encontrei direcionamentos e pontos de vista que eu não tinha sobre a minha própria pessoa, e olhar as coisas por outro ângulo. Eu consegui evoluir, desenvolver os meus pontos, e ela citou aquilo que eu precisava. E realmente, depois de mais ou menos 6 meses que a gente teve essa conversa, eu participei de processos seletivos, eu fui aprovada, eu cresci de cargo. E foi uma experiência incrível que eu passei com a minha antiga gestora, a Helenice, uma baita de uma gestora, né, pelo falta a palavra, uma grande profissional, me ajudou muito, me desenvolveu muito no mercado de trabalho. Graças a ela hoje eu tenho meus objetivos dentro da empresa, e isso é muito importante, quando a gente tem um gestor a qual mostra onde conseguimos chegar. Quando eu participei do projeto e vi o quanto ele pode influenciar positivamente as pessoas, o quanto ele pode ajudar no desenvolvimento, o quanto ele pode ajudar no crescimento profissional. O profissional, ele também sempre tem que estar em desenvolvimento, ele sempre tem que ter uma autocobrança, isso é necessário, ele não pode parar no tempo, e o projeto, ele apresentava bastante isso, que nós tínhamos que ter um autodesenvolvimento e sair da zona de conforto, que é muito necessário. Eu comecei em 2016 como operador de telemarketing, atualmente estou como analista de BI. Parte do meu desenvolvimento profissional se dá justamente ao projeto. E conheço pessoas que se tornaram supervisor, coordenador. São 4 pilares que sustentam o engajamento extremo da equipe: superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas a promoção que você conquista a partir do engajamento extremo da sua equipe fica.